Universidade Temple, Filadélfia, 1992. O professor de História, Dr. David Jacobs, lança seu livro Vida Secreta. Após mais de 30 anos coletando dados e entrevistando centenas de indivíduos que afirmavam terem sido abduzidos por extraterrestres, Jacobs se convenceu de que alienígenas estavam usando a Terra como um laboratório genético para criar uma nova espécie de híbridos de alienígenas com humanos. Examinei cerca de 150, 175 casos diferentes de abdução e me convenci de que eram verdadeiros. De que as pessoas realmente eram abduzidas. E todas dizem a mesma coisa. E é global. São colocadas numa mesa. Procedimentos são realizados nelas. Frequentemente são levados para outras salas, onde vêm bebês que parecem estranhos. Parecem um cruzamento entre bebês humanos e alienígenas. A pergunta é, os humanos estão sendo manipulados para se tornarem uma espécie híbrida? O que vamos começar a ver nas próximas décadas é a concretização de um plano dos extraterrestres para finalmente transformar humanos em seres celestiais. A meta final é nos tornar mais capazes para viajar no espaço e para voltar às estrelas. Estamos sendo substituídos por uma totalmente nova espécie hibridizada. O que isso nos diz? Pode ser que extraterrestres estejam envolvidos no processo, promovendo essa mudança genética através do contato, através do trabalho genético que estão fazendo. Milhões de pessoas relatam ter sido abduzidas. Não podem estar todas erradas. Algo está acontecendo com essas pessoas. E se você supor por um minuto que podemos ser o tubo de ensaio do universo, onde eles experimentam e geneticamente manipulam e mudam as coisas, é muito possível que o experimento continue. Crianças estão mudando. São mais inteligentes, mais maduras, crescem bem mais rápido do que nós quando éramos crianças. Como será daqui a 50 anos? Ou daqui a 100 anos? Ninguém é capaz de dizer. Alguns pesquisadores sugerem que essas descobertas recentes podem requerer uma reformulação da teoria da evolução de Darwin, proposta pela primeira vez em 1859. Em sua obra A Origem das Espécies, Darwin lançou as bases da teoria da evolução ao propor que mudanças graduais entre gerações, ocorrendo devido à seleção natural, resultaria na modificação das espécies existentes. A comunidade científica explica tudo com base simplesmente na seleção natural e na coincidência. E o campo do design inteligente sugere que tudo foi feito por Deus. E se essa força externa, e se ela existiu de fato, ela poderia ter sido extraterrestre? É possível que a evolução dos humanos e até os hominídeos pré-humanos não tenham sido inteiramente o que Darwin propôs? Haveria uma explicação ainda mais profunda para as diferentes espécies de hominídeos inteligentes que outrora existiram na Terra? Talvez pistas possam ser encontradas explorando os detalhes contidos em algumas das mais antigas histórias da criação da humanidade. Os textos sumérios falam de humanos deformados, criados por Enki e a deusa-mãe Nicursag, durante seus esforços de moldar uma pessoa perfeita. Ao todo, 6 proto-humanos foram feitos antes que eles chegassem ao que queriam. As histórias de deuses criando múltiplas versões do homem, nos antigos textos sumérios e outros escritos, podem ser relatados do que realmente aconteceu na Terra em um passado distante? E nesse caso, quem eram esses deuses?
há uma boa chance de que os primeiros humanos foram possivelmente manipulados geneticamente por extraterrestres avançados, tentando formular e criar a espécie humana perfeita. E se no fundo de tudo estiver o conceito de que o planeta em si foi um campo experimental e que todos esses diferentes modelos chegaram ao Homo sapiens, que houve todos os tipos de modelos feitos por manipulação de DNA por não-humanos da categoria extraterrestre? As difundidas mitologias sobre a criação de vários protótipos humanos podem ser relatos reais de um experimento extraterrestre, não de um processo constante de evolução gradual, como proposto por Darwin. Sua teoria continua sendo considerada controvertida, pois também sugere que deve ter havido um mecanismo desconhecido em ação. Nós não temos as mudanças passo a passo que esperávamos encontrar. Então precisamos perguntar, existe mesmo a lenta evolução aleatória ou há saltos repentinos, em que, de repente, assim do nada, nasce um novo tipo de espécie que acabou de sair de uma incubadora? Então, é como se nós tivéssemos diferentes espécies de humanos, sendo desenvolvidos isoladamente em diferentes partes do mundo. Eu sempre disse que a Terra é um planeta de experimentação. Eu penso na ilha do Dr. Moreau, onde você se isola numa certa área e pode realizar seu trabalho em paz e com privacidade. E não há razão para eles não fazerem a mesma coisa aqui, em vez de simplesmente pegar pessoas e levá-las para um planeta diferente e mexer com elas como acho que fazem. Se você apoia a hipótese do zoológico, que sugere que o planeta inteiro não é nada mais que um experimento para entidades extraterrestres, então precisa se perguntar: isso pode ser um experimento de extraterrestres em que, no final, só o Homo sapiens sobreviveu? Áreas remotas do globo podem ter servido como incubadoras extraterrestres para o desenvolvimento de proto-humanos? Nesse caso, o experimento foi erradicado para abrir espaço para o crescimento do Homo sapiens. Talvez mais pistas possam ser encontradas examinando de perto nosso primo evolucionário mais próximo, o Neandertal. Cima de Las Palomas, Espanha, 2011. Arqueólogos descobriram um túmulo pré-histórico contendo 3 indivíduos enterrados lado a lado com os braços cruzados de modo ritualista. Devido ao tipo de enterro, os arqueólogos supuseram que os restos eram humanos. Mas, para sua surpresa, descobriram que na verdade eram nossos primos evolucionários, os Neandertais. É preciso bastante imaginação para preparar os mortos. Sugere algum tipo de noção de uma vida no além. Quando existe isso, geralmente há uma noção de uma divindade de algum tipo. Há um pensamento religioso razoavelmente complicado, sugerindo que os Neandertais tinham capacidade para o raciocínio simbólico e a formação de cultura. Isso sugere um nível de civilização, ou pelo menos uma protocultura mais avançada do que costumávamos pensar. Os Neandertais, infelizmente, devido às primeiras descobertas, os fizeram parecer homens das cavernas brutos, não inteligentes, muito diferentes de nós. Eles eram mais baixos e mais troncudos, mas tinham cérebros imensos. Claramente tinham roupas, cuidavam dos dentes e dos velhos. Eles eram muito inteligentes. Em 2014, os cientistas analisaram materiais de 40 sítios arqueológicos para determinar uma data de extinção confiável para os Neandertais. A data a que chegaram foi 40 mil anos atrás, sugerindo que eles coexistiram com o Homo sapiens por pelo menos 1000 anos. Mas por que eles se extinguiram? Considere a possibilidade
de que essas diferentes cepas hominídeas deviam ser mantidas geologicamente separadas umas das outras, por áreas de terra consideradas vastas demais para que eles finalmente entrassem em contato uns com os outros. E por causa disso, os Neandertais tiveram que ser eliminados ou retirados do planeta para evitar que isso acontecesse. Quando lemos textos antigos, particularmente textos religiosos de milênios atrás, o que encontramos é a ideia dos deuses ou de um deus querendo criar um homem que fosse puro, fisicamente e moralmente. O que também encontramos são relatos de que a ira de Deus ou a ira dos deuses se abateu sobre nós, por essencialmente sairmos dos trilhos, digamos. E poderíamos argumentar que esse é um exemplo da intervenção extraterrestre, e essencialmente tentando purificar de novo a espécie. Isso pode ter envolvido exterminar porções significativas dos primeiros humanos e recomeçar. Os Neandertais nunca souberam que seriam substituídos pelo Homo sapiens. A humanidade seria o resultado de um experimento extraterrestre? Regiões isoladas da Terra poderiam ter servido como laboratórios até o momento em que uma espécie foi escolhida para continuar? E essa manipulação genética poderia ainda estar ocorrendo até hoje? Talvez logo seja revelado que nós também somos humanos experimentais, servindo como o mais recente elo na cadeia de uma evolução direcionada e sendo preparados para um futuro ao lado dos nossos ancestrais alienígenas.